Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4, e nós vamos ler o versículo 7, que nos diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma das coisas que eu sempre percebi quando eu ia à igreja, quando eu ouvia pessoas pregando, elas tinham medo de falar do diabo. Em suas pregações, elas não costumavam falar do diabo. E é claro que a gente tem que dar toda a honra e toda a glória a Jesus, porque o inimigo não tem nada e ele é um perdedor. Mas é muito importante a gente ficar ciente de que o diabo, o nosso inimigo, anda ao nosso derredor, procurando uma brecha para entrar. E se a gente não se mantém ciente disso, a gente não se reveste das armaduras de Jesus. A gente não se reveste das armaduras celestiais. A nossa carne, ela teme o diabo, porque ela não pode com ele. Ele nos amedronta, ele age de covardia. Mas o nosso espírito guerreia. O nosso espírito luta. O nosso espírito é forte. Quando a gente aprende a se submeter a Deus e a resistir. E o que é se submeter a Deus? É você fazer a vontade de Jesus. É você começar a buscar sem força. É você começar a orar. É você deixar as coisas deste mundo de lado. Eu sempre costumei dizer que as palavras que eu falo, os meus devocionais, não são para os cristãos que são fortes, que não precisam ouvir, que já estão acostumados a ouvir. As minhas palavras são para pecadores, assim como eu. São para pecadores que lutam, que querem a salvação. São para pecadores que todos os dias se esforçam para permanecer na presença de Jesus, porque não é fácil. Você tem luta, você tem cansaço, você tem fadiga, tem semanas que você não aguenta, tem dias que você não suporta, tem vezes que você pensa em desistir, tem dias que você não se sente capaz, tem dias que todo mundo vai estar contra você. E você tem que resistir nesses dias. E a resistência, ela se mostra nesses dias. Resistir não é uma tarefa de dias bons. A gente não precisa resistir nos dias bons. São nos dias maus que a gente precisa resistir. São nos dias em que a gente se sente sem força. Por isso que o Senhor Jesus, com a sua sabedoria, que está além do nosso pensamento, nos escreveu e nos deu este manual. Submeta-se a mim. Resista ao diabo e ele fugirá. Submeta-se a mim nas coisas que têm te afastado da minha presença. Submeta-se a mim e eu vou te ensinar o que é a verdadeira confiança, o que é a verdadeira fé, o que é crer em mim de verdade. Submeta-se a mim e eu vou te ensinar a resistir o diabo. Submeta-se a mim e você vai ter força no dia mau. Submeta-se a mim em oração, em jejum, em comprometimento, e eu me esquecerei dos seus pecados e eu sararei a sua terra. Submeta-se a mim e o diabo vai fugir. No nome de Jesus. Todos os dias temos que estar prontos para resistir.
até que o diabo fuja. E sabe qual que é o momento que o diabo vai fugir? É no momento onde você achar que perdeu. É quando você achar que acabou a sua força. É quando você se sentir igual a viúva, sem azeite, sem farinha. É quando você se sentir com sede e for buscar água no poço igual a mulher samaritana. É quando você ir para uma caverna, como Elias, por medo. É quando você disser igual Moisés, Senhor, eu não sei o que dizer. São nesses momentos em que o inimigo fugirá, porque você se submeteu a Deus. E você se submeteu a tal ponto que você não aguentou mais. Mas o Senhor Jesus nos diz que nós não somos tentados além do que podemos suportar. E quando vem a tentação, ele dá o escape. Porque aquele que se submete a Jesus, ele não sai vazio, ele não perde, ele não cai, ele não fica prostrado. Porque ele habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente o faz descansar. Ele lança sobre Jesus a sua ansiedade. Ele é revestido com as armaduras de Efésios. Ele guerreia nas madrugadas. Ele luta permanecendo em silêncio. Ele louva em pensamento. Ele chora sem ter lágrimas. Ele se silencia, ele fecha os olhos diante das situações. Porque ele está guerreando. A sua alma está guerreando. Ele está aprendendo a se submeter. E se submeter é uma tarefa para a vida toda. É uma tarefa que a gente vai aprender todos os dias. E quanto mais a gente for aprendendo, mais a gente vê que a gente precisa aprender. Que a gente não sabe. Se submeter é confessar. É confessar, Senhor, eu sou uma pessoa arrogante. Senhor, eu sou uma pessoa, Senhor, que eu cobiço aquilo que não é meu. Senhor, eu sou uma pessoa que eu erro muito. Senhor, eu sou uma pessoa que eu sou mal. Que eu tenho raiva, que eu tenho ódio, que eu quero as coisas do meu jeito, Senhor. Mas eu tô me submetendo, Jesus, para resistir ao diabo. Para mim não ser escravo dessas coisas. Para mim não ser escravo da iniquidade, do pecado que assola a minha geração. Eu tô me submetendo, Senhor, porque eu confesso que sem ti eu nada posso fazer, porque eu não sei do meu amanhã. E em Tiago fala isso. Nós só sabemos o que acontece hoje. E nós firmamos a nossa esperança naquele que faz o amanhã. A nossa esperança começa a se basear não nos nossos desejos, nos nossos sonhos, nos nossos sentimentos. Até porque, como eu disse para vocês no outro devocional, todas as coisas de Jesus, elas não são relacionadas àquilo que a gente sente. Porque nós somos seres humanos inconstantes. O tempo todo a gente está de um jeito. Nós somos vulneráveis a muitas reações, a muitos sentimentos. Mas a esperança, a resistência, ela se baseia num sacrifício. E o que é sacrificar? É subir ao monte Moriá, sem saber como você vai fazer. Mas você vai, porque é a tua alma que está se submetendo. Então, se submeter a Jesus é uma tarefa para a vida toda, mas que nos conduzirá à vida eterna, nos limpará de todo pecado, nos purificará. Nós não seremos perfeitos,
Nunca queira alcançar uma perfeição que está longe da nossa humanidade, daquilo que a gente pode alcançar. Mas sede semelhante a Cristo, se submetendo a Ele. E aí o inimigo fugirá de você. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.